Paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus pela comida física que nós tivemos, pelo tempo de comunhão que você aí na sua casa você não pode ter. Lógico. É algo que nós temos começado a mudar lá na faculdade com o texto de online ou não online. A bênção do Senhor está na presencial e não no online. É aqui que a gente tem o contato com as pessoas, é aqui que nós temos a presença de Deus, e nós temos cada vez mais privilegiar ou dar preferência para essa condição de estarmos juntos, unidos. Já tratamos sobre a depravação total, em que nós falamos sobre a condição do ser humano como mal, entendeu? Talvez a nossa querida Raquel esteja ouvindo isso pela primeira vez, entendeu? Que nós não prestamos, nós somos mal, miseráveis. Mas essa é a realidade do povo, do ser humano. Nós temos um Deus que, sabendo que nós somos totalmente maus e não temos condição e nem queremos a Ele, Ele nos concede a sua graça salvadora. E agora vamos falar um pouco sobre expiação limitada, ou seja, a aplicação dessa graça de Deus a respeito dos filhos de Deus, que não são todos. Todos não são filhos. Há filhos e aqueles que não são filhos. Aos que não são filhos, você vai falar, e a pessoa ela vai continuar na mesma situação, na mesma condição. A expiação, ou o sacrifício, ou o preço pago. Quando eu falar expiação, você tem que sempre imaginar de uma pessoa presa, e você vai lá e paga a fiança dela para ela poder sair daquela prisão. Expiação tem a ver com isso. Quando nós pensávamos em Antigo Testamento, a gente pensava na condição de que o cara tinha cometido um delito, cometido um pecado, para que ele pudesse novamente interagir com o Senhor. Um bichinho era sacrificado, o sangue dele era derramado no altar, fazendo a referência ao sacrifício de Cristo, que é sobre as nossas vidas. Então a expiação é a obra de Deus em Cristo. Ele age, Deus Pai, no seu Filho, Cristo, pela qual Ele completou a obra da sua de sua vida perfeitamente justa, cancelou a dívida do nosso pecado e satisfez a ira santa de Deus. A gente tem que parar um pouco aqui. Ele completou a obra da sua vida perfeitamente justa. Então o Senhor Jesus Cristo, mesmo sendo homem como eu e você, ser humano como eu e você, Ele não deu vazão aos desejos e vontades dele. Então, às vezes é interessante você começar a pensar na figura de Cristo como um ser humano normal como nós. E a gente sempre pensa em Cristo como aquela pessoa com os olhos azuis, e ele não tinha olho azul. A tonalidade da pele de Cristo era a tonalidade da pele do Ares para mais escuro. É a tonalidade da pele das pessoas que moram naquela época. Então, Jesus não era loiro de olhos azuis, não tinha barriga tanquinho e nem fazia babyliss no cabelo. Era cabelo enrolado, era a figura de Cristo. Tanto que ninguém identificava Jesus Cristo como alguém diferente. Ele estava no meio das pessoas, é aquela brincadeira que eu faço com vocês. Quando ele foi morto, quando ele ia ser preso, se Judas tivesse beijado Pedro, Pedro tinha sido crucificado. Não sou eu, não. É você mesmo, porque não tinha diferença. As pessoas elas eram iguais. Então quando Cristo, ele aqui na terra, ele viveu o que eu vivi, você viveu, ele sentiu, ele foi atacado por desejos de prostituição. Eu consigo ver, por exemplo, a figura de Cristo, os amigos dele olhando para ele assim, olha, vamos lá ver a fulana trocando de roupa nua, e ele fala, não vou. Mas a gente pensa nessa figura de Cristo como alguém, não, ele era um ser humano, ele tinha fome, ele deve ter tomado umas tacas de José, o pai dele. Tudo, entendeu? Ele deve ter passado. Porque tudo que ele passou de uma forma bendita. Tá? De uma forma abençoada. Aproveito para fazer uma referência a algo que eu falei no domingo passado. E eu vou falar à noite de novo. Em que eu dei o exemplo de um pastor, entendeu? E contei a história dele e falei assim, que ele andava com a Rosângela para cá, para lá, e ele me traiu. Não estou falando que a Rosângela traiu ele com ele, entendeu? A traição dele
Foi comigo, entendeu? Porque conforme eu falei, eu não sei quem me chamou a atenção, acho que a Rosângela me chamou a atenção, não sei quem falou comigo, a ideia era uma ideia que estava na minha cabeça que eu não consegui transpor, entendeu? Então não tem nada a ver do pastor lá com a Rosângela, tem a ver com ele e comigo, tá? Voltando, tá? Cristo completou a sua obra perfeitamente justa, e com isso ele cancelou a dívida do nosso pecado. Você deve um dinheiro na Casa Bahia, você deve um dinheiro lá na Magalu, aí o seu nome vai para o Serasa, aí alguém fala assim, bom, eu vou estar com dó do Felipe, eu vou lá e vou pagar essa dívida para ele. Eu vou lá e pago a dívida. Então a Magalu já não vai mais cobrar o Felipe, porque a dívida ela foi paga, foi o que Cristo fez por mim e por você. Havia uma dívida diante de Deus, pelas minhas ações, os meus pensamentos, as minhas omissões, e Cristo vai lá e paga, cancela a dívida do pecado. E assim ele satisfaz a ira santa de Deus, porque a minha ira é pecaminosa. Eu me iro com o meu irmão, me iro com a Rosângela, me iro com a Luísa, porque ela não fez isso, não fez aquilo outro, mas a minha ira é pecaminosa. Eu queria que isso acontecesse, mas não aconteceu. Não é porque está na Bíblia, não é porque eu quero ser satisfeito dos meus desejos. Então essa ira de Deus é uma ira santa, e essa ira era uma ira que iria destruir toda a humanidade, e através do sacrifício de Cristo nós somos libertos. E ganhou para todos nós os benefícios da salvação, que são muito superiores à nossa vida terrena. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o temem. E a gente investe nessa vida. Eu já falei para vocês que eu tenho 57 anos e me sinto cansado em algumas coisas. Talvez eu viva, se Deus assim me permitir, mais 40 anos. Entendeu? Vamos lá, 90 anos, tá? 90 e poucos anos. Cansado. O que é isso diante da salvação, da eternidade? Nós sabemos investir nos dias de hoje. A gente vinha conversando, e aí a gente brincando dentro do carro, né? A minha cunhada falou assim, precisa tirar o passaporte, vamos fazer planos para a gente viajar, fazer uma viagem. Não tem problema nenhum isso aí, tá? Mas o que é isso diante do que Deus tem a oferecer? A gente não consegue enxergar, a gente não consegue mensurar, mas ele fala que ele tem muito mais do que a gente pode ganhar aqui numa viagem, é muito legal, comer num restaurante é muito melhor. Então nós temos benefícios na salvação. A morte de Cristo ela foi necessária porque Deus não mostraria uma consideração justa por sua glória se ignorasse os pecados dos homens. Mas por quê? Porque ele não pode? Não, porque ele não quer. Você define normas de ação. Ele definiu através das Escrituras Sagradas uma norma de ação. Eu vou agir assim. Então nós determinamos, olha, o nosso culto de EBD, nossa EBD, ela é das 9h30 até as 11h30. Poderia ser das 9 às 11? Podia. Podia ser das 10 ao meio-dia? Podia. Mas nós definimos das 9h30 até as 11h30. Da mesma maneira, Deus ele declarou, olha, para que haja o perdão dos pecados, o preço a ser pago é tal. Eu posso chegar lá para o Wallace e falar assim, Wallace, arrumou o carro, hein, Wallace? Hein, Wallace? Arrumou o carro, hein? Não? Colei lá. Colou? Tá. Então eu chego lá para o Wallace e falo assim, Wallace, eu quero comprar esse carro. Ele fala para mim assim, 40 mil. Eu falo, 40 mil não dou. Mas ele definiu o preço, e é ele que define o preço do móvel dele, do carro dele. Deus ele define o preço do meu pecado diante dele, é o sangue do filho dele. Ponto final. Poderia ser qualquer outra coisa? Podia, mas ele definiu que seria assim. Então a morte de Cristo foi necessária porque Deus não mostraria uma consideração justa por sua glória se ignorasse os pecados. E também não seria justo comigo e com você. Porque se eu defino para você que é de uma forma e depois eu faço igual para todo mundo, você fala assim, qual a vantagem? Eu falo para vocês, o culto da dominical começa às 9h30. Você pode até chegar atrasado, mas o culto começa às 9h30. Quem estava aqui viu, deu 9h30, eu comecei. E se eu falar, não, vamos esperar mais um pouquinho, porque o Wallace está chegando, vamos esperar? Vou até mudar para não ficar sempre falando do Felipe e da Rayane, né? Porque o Wallace chegou atrasado hoje. Entendeu? Vamos esperar o Wallace chegar. Ô Benise, escolhe um hino aí para a gente cantar em vez de 3 hinos. Não cantar 5 hinos até o Wallace chegar. Não, isso não é certo. Porque eu estou privilegiando naqueles que estão errados. Deus ele poderia fazer isso? Sim, mas ele define que não é assim que vai ser feito.
A morte de Cristo foi necessária porque Deus não mostraria uma consideração justa por sua glória se ignorasse os pecados, como que varrendo para debaixo do tapete, sem nenhum tipo de pagamento. Nós olhamos hoje para o nosso judiciário e nós nos indignamos porque muitas vezes são 2 regras, 2 pesos, 2 medidas. Então você olha para a condição de algumas pessoas que são presas e fala assim, peso, rigor da lei, mas em outras pessoas não. Romanos capítulo 3, versos 25 e 26. Eu vou falar com calma agora, tá? Eu vou falar primeiro o livro, aí todo mundo acha o livro. Romanos. Pode falar o resto? Romanos capítulo 3. Todo mundo achou o capítulo 3? Sabe de cabeça, Gabriel? Não precisa. Tá aí? Versos 25 e 26. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então ele permite que você ande dentro do seu caminho que você quer seguir por um tempo. E ele manda pessoas falando. Para com isso. Para com isso. Para com isso. Depois que a gente fala 1 ou 2 vezes com os filhos, eles não obedecem, o que quem tem que fazer? É Raquel. Entendeu? Pá! Entendeu? Opa! Não é só conversa. Então eu estava atendendo um rapaz, e eu sempre gosto de contar a história do Felipe, né? Essa família sempre me dá exemplos, né? Uma coisa linda, né? Entendeu? Felipe, assim que ele começou a mudar o coração dele em relação ao cristianismo, morava lá em Santa Maria, eu sei lá onde ele morava, é Santa Maria que você mora? Sempre morou lá, né? Aí ele começou a vir ser aconselhado, eu falei assim, olha, você tem que fazer tal e tal coisa. Aí o bichinho tomou um ônibus lá, 45 minutos de ônibus, 2 ônibus, chegou lá, falei, você leu? Não, pastor, não li. Tchau. Nunca mais ele deixou de ler. Por mais que seja bruto, as pessoas elas precisam muitas vezes dessa ação. E essa ação muitas vezes é uma ação de amor. A morte de Cristo foi necessária porque Deus não mostraria uma consideração justa por sua glória se ele ignorasse os pecados. Você pode ver com base nessa palavra de Romanos 3 que nós lemos agora, que a morte de Cristo foi necessária para nos conceder o perdão de Deus e justificar os nossos pecados mediante a fé. Mas por que é assim? Por que Deus já não fez tudo certo? Por que Deus já não criou só as pessoas que iam ser salvas? Por que a hora que o capeta ele apareceu, Deus já não deu um armlock nele lá e acabou com a história lá de Satanás? Por quê? Porque seria injusto perdoar pecadores como se o pecado deles fosse significante. Então, meu pecado ele é complexo. Ele é ruim. Meu pecado ele é sério. E a gente tem essa mania de perdoar pecados, não é mania, é um dom de Deus, mas aquilo é importante. A pessoa ela me magoou, ela me entristeceu, você pode até liberar perdão por aquela pessoa, e tem que fazer. Mas a pessoa que cometeu o pecado, ela tem que entender que aquilo ali está errado. Porque se ela não cometer, se ela não entender, ela vai aplicar de novo. Senta, Daniel, você não está na cama, cara. Entendeu? Não é uma forma educativa nem pedagógica você deixar para lá. Porque você deixa para lá, a pessoa acomoda. Então a gente vê hoje na nossa sociedade. Por que grande parte dos problemas da nossa sociedade está acontecendo hoje? Porque os homens são o quê? A Alice que você viu lá na desenho das galinhas? Bananas. O homem não tem que ser grosseiro, ele não tem que ser bruto, não tem que ser cavalo, não é isso. O homem ele tem que ser líder. Ele tem que ser aquele que guarda, aquele que protege, ele tem que cumprir o seu papel. E nós temos visto cada vez mais as mulheres ascendendo em uma série de condições, e os homens, em vez de defenderem o seu posto no sentido de proteção, eles ficam bananas.
Aí a mulher trabalha o dia inteiro, vive e o cara fica em casa, ele não faz nada. Porque diferente da mulher, a mulher ela limpa, ela cozinha, ela faz e o cara fica sentadão lá, não quer fazer nada. Essa condição de homens bananas é a definição da nossa sociedade nos anos de hoje. Nos dias de hoje, a última década. E isso vai gerar cada vez pessoas mais bananas. Cada vez mais mulheres estressadas, cansadas, porque estão fazendo mais do que deveria. E os homens, eles se acomodam. E os homens as mulheres estão ensinando os homens a agir assim. E os caras, eles vão ser culpados diante de Deus. Então nós temos que assumir os nossos papéis. Nós temos que fazer aquilo que realmente é o nosso papel. Visto que o valor da glória de Deus é infinito, a ofensa, qualquer que seja minha ou sua, também é infinitamente ultrajante. Por isso Jesus tomou a maldição que era devida ao nosso pecado, para que fôssemos justificados e a justiça de Deus ela fosse reivindicada. Então, se eu mentir, se eu adulterar, se eu assassinar, para Deus é pecado. Merece a morte. Nós categorizamos os pecados. Então, no Brasil, por exemplo, quando você pensa dentro da cultura evangélica, se o cara bebeu, o cara é o pior das pessoas. Ele pode fofocar, ele pode fazer o que ele quiser. Mas se o cara foi encontrado num boteco bebendo, o cara é horrível. Se o cara ele estiver em outro país ou em outro lugar, tem situações diferentes em que pecados são mais sérios que outros. E diante de Deus, todos são iguais. As consequências elas são diferentes. Mas qualquer pecado diante de Deus, ele é grave o suficiente para nos tornar dignos do inferno. E as pessoas elas acham que não. O que Cristo fez realmente? Então ele nasceu. O que é que significa toda essa história dele ter nascido, ele ter vivido como eu e você, de ele ter morrido, ter ressuscitado? Por que Cristo fez tudo isso? Ah, pastor, vai me salvar. Será que é por isso? Por quem Cristo morreu? Será que ele morreu por todo mundo? Todo mundo. Depois acaba como pizza, né? Não, tudo certo. Então chega no fim dos tempos, Deus fala assim, tá bom, vai. Tá bom, Felipe, você pode entrar, tá tudo certo. Você não cuidou da Rayane, você não amou a Rayane, você não fez o que eu mandei, entendeu? Foi um ímpio, não pagou o bifunde do pastor Paulo, entendeu? Tudo bem, entendeu? Não, mas tá tudo certo, tá tudo pago. Vai ser assim? Ele expiou ou ele levou os pecados de quem? Então eu vou lá, encontro a Ingrid com uma dívida lá no Serasa, eu vou e pago. Eu paguei de todo mundo? Ou eu paguei da Ingrid? Eu paguei especificamente de uma pessoa. Quando você chega lá no Serasa e fala assim, eu quero pagar uma dívida. De quem? Não, de todo mundo. Não, você vai falar do CPF da pessoa. A pessoa vai levantar. Em favor de quem ele comprou os benefícios da salvação? Na verdade, são 4 perguntas que são semelhantes e têm a mesma resposta. Por trás dessas perguntas sobre a extensão da expiação, está a pergunta igualmente importante sobre a natureza da expiação. O que Cristo realizou realmente na cruz em favor daqueles pelos quais ele morreu? O que aconteceu ali na cruz? Hã? O que Cristo fez lá na cruz? O que aconteceu lá na cruz? Essa pergunta nos levará a uma resposta mais exata para as outras que nós fizemos agora. Essa pergunta nos levará a uma resposta mais exata. Se você dissesse que Cristo morreu da mesma maneira por todos os seres humanos, então teria de redefinir a natureza da expiação, muito diferentemente do que faz a Bíblia. Se Cristo morreu por todo mundo é salvo. Para que a gente vai pregar o Evangelho? Para que tem igreja? Para que a gente tem que aceitar Cristo, tem que ficar aqui em vez de estar em casa dormindo, manhãzinha friazinha dessa, assim, por que não ficar na cama dormindo? Para que eu estou vindo aqui? No final das contas, Cristo não morreu por todo mundo? Todo mundo? Se você dissesse que Cristo morreu da mesma maneira por todos os seres humanos, então teria de definir a natureza dessa expiação muito diferente do que faria se cresce que Cristo morreu de uma maneira específica por aqueles que realmente creem. Nós temos 2 grupos de ideias. O primeiro grupo de ideia é Deus morreu por todo mundo. E o segundo é Deus morreu por alguns. Cristo morreu por alguns.
Se Cristo morreu por todo mundo, e o cara diz, eu não quero Cristo, ele vai para o inferno com quantos pecados? Nenhum. Porque o sangue de Cristo, ele cobre uma multidão dos pecados. Tudo bem? Tá? Se o sangue de Cristo cobre a multidão dos pecados, ele tem que cobrir inclusive o meu pecado e dizer não a Cristo. Aí ele vai para o inferno. Lá no inferno, alguém pode chegar e perguntar para ele assim, por que você está aqui? Ele vai responder o quê? Não tem motivo. Porque Cristo morreu por mim. E aí nós temos uma grande dificuldade, inclusive dentro do âmbito legal, que é, se um cara está no inferno sem pecado, Deus é injusto. Aí a gente quebra bases que são da leitura das Escrituras Sagradas. Não tem como você imaginar que Deus ele morreu por todos. Ah, mas o meu arbítrio. Que arbítrio? A gente tem visto dentro da nossa sociedade de hoje crianças mudando de gênero sexual, né, fisicamente. Será que a Helena ela tem entendimento suficiente para decidir se ela quer ser homem ou mulher e passar por uma operação de remoção ou de implantação de alguma coisa? Será que a Júlia tem? Cadê Manu? Eu sei que ela ficou em casa. Cadê Manu? Não tinha espaço na casa. Não tinha espaço no carro? Será que a Manu ela tem arbítrio e entendimento para tomar uma decisão dessa? Quando nós olhamos jovens como a Luísa, Gabriel, Pedro ainda não. Será que eles têm entendimento e capacitação para definir qual é a profissão que eles vão trabalhar a vida inteira? E você vê o grande conflito que é no coração deles. Quase 30. Entendeu? Em que você tem... E aí a gente acha que Deus, na sua infinita sabedoria, Ele vai dar o poder de decisão para você para decidir sobre o seu futuro eterno. Se você entende que Cristo morreu para todas as pessoas, é exatamente isso que você pensa. Que eu tenho capacidade, mas eu não tenho. O meu coração de amor pela Rosângela, ele vai até o ponto em que a Rosângela faz aquilo que eu quero. Porque quando ela não fizer o que eu quero, eu fico bravo com ela. E vice-versa. Me ama. Tira os benefícios. Eu a amo. Tira os meus benefícios. Se eu amo. Amo nada. Deixa a Luísa começar a agir de uma maneira bravinha e revoltadinha, ver se eu vou continuar amando ela. Mas é o nosso amor. É o nosso jeito de agir. E aí nós achamos que nós temos capacidade de falar, eu quero Deus. E Ele ouve a minha ideia, o meu pensamento, muda a estrutura toda e Ele vai me dar aquilo porque eu quero. No primeiro caso, em que você acredita realmente que você tem esse arbítrio de dizer sim a Deus, no primeiro caso você creria que a morte de Cristo não garantiu decisivamente a salvação de ninguém, apenas tornou todos os homens salváveis de modo que alguma coisa seria decisiva em salvá-los, ou seja, a sua escolha. Se você entende que você tem esse arbítrio, Cristo, Ele não completou a obra. Ainda há algo a ser feito. 99% Deus fez. Agora eu preciso fazer a minha parte. Se você tem uma empresa que é dividida acionariamente por uma pessoa que tem 99% das ações e outro tem 0,01, essa aqui não é a dona total, essa aqui tem algum poder, mesmo que seja ínfimo. Ínfimo. Não ligou essa palavra? Ínfimo. Entendeu? Uma vez a Rosângela estava fazendo... O que era? Ela, eu quero contar, ué. Era aqueles pãozinhos lá, rabanada. E aí quando entregou, tinha uma grande e tinha uma pequena. A mulher falou assim, essa rabanada é ínfima. Então a Luísa, depois disso, ela gostou dessa palavra. Eu gosto de citar de vez em quando para agradar a minha filha. Mas voltando, tá? A sobriedade. Entendeu? Se você entende que você tem arbítrio, a salvação de Cristo ela não é plena. Quem é Deus para você? Ele é soberano ou não é soberano? Ah, Ele é soberano. Então eu não mando. Quem manda na sua casa? Se é você, não é outro. Então nós temos uma casa que nós alugamos e nós moramos de aluguel. Enquanto nós estivermos naquela casa, nós somos os, entre aspas, proprietários, mas nós temos limite. Eu não posso derrubar uma parede lá e construir outra coisa. Eu não posso sublocar a casa.
Ah, a partir de agora a família do Ares vai morar lá na parte de cima e morar na parte de baixo. Não posso fazer isso, porque no contrato está dizendo que não. Então, quem é Deus para você? Ele é soberano ou não é soberano? Nesse caso, a morte de Cristo não removeu realmente a sentença de morte e não garantiu realmente a vida nova para ninguém. Ou seja, depende de mim. Eu aceito Cristo e eu tenho a obrigação de buscar o conhecimento, porque se eu não buscar o conhecimento, eu continuo do mesmo jeito. Deus não deixa. A condição do outro lado é diferente. Em vez disso, essa ação de Deus, apenas criou possibilidades de salvação, que seriam tornadas reais por pessoas que proveriam a causa definitiva, ou seja, eu dizer sim. Então, o dizer sim a Deus faz parte do cristianismo, mas não é algo que vai definir se eu sou salvo ou se não sou salvo. O batismo é algo que nós temos que fazer, mas não é algo que vai definir se nós somos salvos ou não. Eu posso estar na igreja, eu posso ser batizado e ainda mesmo assim eu ainda ir para o inferno. Pô, mas a definição não é apenas exterior. Quantos casais eles professam um amor eterno diante de líderes religiosos e depois de uma semana, depois de um mês separam? Essa definição verbal deveria ser uma expressão do coração, mas nem sempre o é. Nesse entendimento da expiação errado, a fé e o arrependimento não são dons de Deus, comprados por sangue para pecadores específicos, mas em vez disso são atos de alguns pecadores que tornam o sangue funcional para eles. Quando nós vemos, por exemplo, religiões orientais, a pessoa ela tenta chegar ao nirvana, aí ao santo daime, ele vai lá e toma o chá lá, que deixa o cara doidão e o cara começa a ter as visões. O cara vai lá no Tibete, o cara pega lá um martelinho lá e bate no negócio de metal, blum, aí o cara começa a meditar, começa a falar, entra em posições, depende de mim. Esse cristianismo não é o cristianismo das Escrituras, mas é o cristianismo que as igrejas têm vendido. Você faz coisas para que Deus te aceite. Se eu entregar meu dízimo e minha oferta, Deus vai me abençoar, eu vou ser rico. Ou seja, se você está lascado, quer dizer que você não está com a tua condição financeira em ordem. Está errado isso. Deus não precisa disso. É um privilégio que Deus nos dá. Quando a gente vê a figura, por exemplo, de um presidiário, em que quando ele trabalha, aquilo é um privilégio para ele. Porque senão ele ia ficar desocupado e a mente vai atrofiando. Então Deus nos dá o privilégio de trabalhar para Ele, de abençoar a obra dEle. Então quando eu encho o saco de vocês para trazer alimento para dar para a favela, você tem que fazer o quê? Você está mostrando para Deus que você está entendendo o recado e está abençoando vidas. E mesmo que você faça aquilo porque eu estou falando, você vai em algum momento criar um hábito. Criando esse hábito, você vai praticar para sempre. Estava lá na conferência, aí um casal veio me abraçar. Ô pastor, eu sou o pai da fulana. A Ingrid vai lembrar dela. Arielle, lembra da Arielle? Quantos anos atrás isso, Ingrid? Uns 3, 4 anos? Mais ou menos, 4 anos atrás. A Ingrid falou comigo, a Raiane também andou um pouco comigo nesse aspecto, de dificuldade de leitura. Aí começamos a encontrar de madrugada, 6 horas, 5 horas da manhã para ler, lembra, né? E aí essa menina, quando eu fui dar um curso lá, em Luiz Eduardo Magalhães da Bahia, e eu falei bastante sobre leitura da Bíblia, essa menina tinha até uns 22 anos mais ou menos, foi intervalo, ela veio e começou a chorar. Eu falei, o que foi, querida? Falei alguma coisa que te entristeceu? Ela falou, pastor, eu não consigo ler a Bíblia. Eu falei assim, olha, se você quiser, você participa com a gente na leitura da Bíblia. Eu leio, acho que na época eu estava lendo só com a Ingrid. Eu estou lendo com uma irmã lá, tá horário, então cada um lê um capítulo. Topa. Ela tem uma, mesmo sendo jovem, ela viajava muito. Aí ela começou a ler conosco. Aí de um tempo depois, ela começou a ter dificuldades no trabalho, o trabalho parou. Ontem os pais vieram me abraçar e eu falei assim, e aí, como é que tá? Ah, nós somos pais da Arielle. Aí eu falei assim, como é que ela tá? Ela falou, tá bem. Quero dizer para o senhor que aquela semente que você plantou lá atrás, nós estamos pelo 3º ano consecutivo com um grupo de, 5, 10, 15 pessoas lendo às 6 horas da manhã. Mas por que frutificou lá? Não foi a minha ação, eu só fui um instrumento. A ação foi do Espírito Santo que convenceu as pessoas a participar e levar isso como um propósito santo.
Não é a minha ação que faz com que você mude. A minha ação é simplesmente no intuito de fazer com que você conheça alguma coisa diferente e você possa tomar uma decisão diferente daquilo que você sempre toma. Você começa a perceber quão intimamente essa doutrina da expiação está ligada à doutrina anterior da graça irresistível. Se você entende que a graça irresistível é a mesma coisa que pegar você e jogar no meio de uma piscina, não tem como você não sair molhado, a mesma coisa é a expiação limitada, não é para todo mundo. Se você não for jogado dentro dessa piscina, você vai continuar seco. Só molhar a pontinha do pé para ver se a água está quente ou fria não vai fazer diferença nenhuma para você. Quantas pessoas encostam na beira da piscina da salvação, bate o pezinho lá na água, molha a ponta do pé, está frio demais para mim, eu vou esperar esquentar, e nunca esquenta, e a pessoa continua a vida dela. O que eu penso ser um ensino da Bíblia é que a própria graça irresistível ela foi comprada com o sangue de Cristo. O novo nascimento foi comprado com o sangue. O chamado eficaz, ele foi comprado com o sangue, e a gente sempre vê a condição do sofrimento. Não tem como você imaginar cristianismo sem sofrimento. Não tem. Porque cristianismo é morte da vontade, é morte dos desejos. E não tem coisa mais difícil para mim e para você do que a gente abrir mão dos nossos desejos, das nossas vontades. Os lares eles estão se destruindo hoje porque homens e mulheres são colocadas em pé de igualdade em uma série de fatores que não deveria ser, e eles, em vez de andarem como parceiros, como companheiros, eles estão trabalhando como inimigos. Eu tenho que mostrar quem faz mais, eu tenho que mostrar quem faz menos, como faz, e quem está sofrendo? Os filhos. Os filhos nascem sem nenhuma referência. Os filhos nascem sem o amor e a presença de Deus. É o que a gente falava. Quando o Nicolas, que não está aqui ainda, não sei se eles estão assistindo, a gente falava assim, o Nicolas naquela atividade, vamos trabalhar, vamos fazer não sei o quê. Vamos ver quando nasceu Joaquim. Está aí a resposta. Entendeu? Uma pessoa que começa a entender que há uma coisa muito maior do que simplesmente fazer atividade, trabalhar, e ele continua sendo ativo, mas as prioridades elas mudam. Quando a gente tem filhos, as prioridades mudam. Quando você casa, a prioridade muda. A minha prioridade não é a minha vida, a minha prioridade em primeira instância, por mais que uma vez eu falei, a Luísa ficou triste, não é ela, é a minha esposa. A Rosângela é a minha prioridade. Depois da Rosângela, a Luísa. E eu não estou nem na régua da história. Se alguém tiver que se desgastar, sou eu. E é aquilo que a gente fala lá na faculdade. Quanto mais o homem se lasca, mais Deus ele é glorificado. Porque o homem ele tem que se lascar. E tem que trabalhar, e tem que se cansar, e tem que dar... Ontem o pastor lá falou assim, porque o homem ele tem que ser provedor. Beleza. Mas ele não é provedor de iPhone. Discordo. A minha função é prover tudo o que minha esposa desejar, com o meu esforço, o meu trabalho de uma forma digna, para que Deus ele seja glorificado através do meu serviço, primeiramente com a minha casa, depois com as outras áreas. Amém? Senhor, louvamos, adoramos e bendizemos Teu nome, agradecemos pelo Teu amor e a Tua graça e Teu cuidado. Queremos, Pai, pedir a Tua bênção, o Teu cuidado e o Teu amor. Queremos pedir, Pai querido, que o Senhor nos guie, nos oriente, nos abençoe, nos dê direção. O Senhor fale conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.